Boa noite, igreja. É uma noite que a gente vai sentir a presença de Deus. Você está preparado para isso? Pode ter certeza, porque tudo que vocês vão ver aqui hoje houve uma preparação, né? E nos ensaios Deus fazia presente aqui com nós. As crianças sentiam a presença de Deus aqui durante os ensaios, né? E foi até bonito. Tinha uma criança que ela não é da igreja, e ela estava sentada aqui. Ao momento que os meninos ficavam fora, que as meninas estavam ensaiando, e aí ele me chamou e falou assim: tio, vem aqui. Eu falei: Fábio. Ele falou: eu estou todo arrepiado. O que é isso? Aí eu expliquei para ele o que é. Ele estava sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu parei, né, um pouco, ensaio, chamei as crianças para que elas entendam que elas são um instrumento na mão de Deus. E que através da vida delas, já tem crianças de fora vindo para cá e sendo abençoadas. E essa noite Deus vai abençoar a vida de cada um que aqui está. Amém? Vamos lá então, tudo certo aí, João? Pode soltar. Não dá para saber quanto tempo faltou para Jesus voltar. A verdade é que cada um só vai esperar por ele o tempo de uma vida. A missão que Deus te deu é falar sobre a salvação para o mundo todo. E depois disso, Jesus voltará. Então, a melhor coisa a se fazer, se você quer ver Cristo voltar, é espalhar sobre ele. Sua voz chega a lugares que nenhuma outra chega. Você precisa falar sobre Jesus. João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de maquiagem, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis,
e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegara, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: É que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos. Aí eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Maria, se olhar os discípulos, ela correu. E ao chegar lá, ela diz assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu
Fique de pé, aplauda Jesus, querido. Fique de pé, aplauda Jesus. Estenda essa mão para cá. Deixa eu falar algo para vocês. Sabe que Deus colocou no meu coração um dia? Estou vendo no ano passado, eu estava aqui pregando. E aquele dia tinha pouca gente no culto de domingo. Pouquíssima gente. Só que as crianças, elas lotam o banco da frente aqui. E aquilo, sabe, deu algo no meu coração. Eu falei, Senhor. Quando elas levantaram para ir para a escolinha, Deus falou, por que você está reclamando? Olha a igreja que eu te entreguei. Nós estamos diante de pregadores, cantores, líderes de ministérios, líderes de casais. Eu vou ter a honra de fazer o casamento de todos eles, batizar todos eles, consagrar o filho de todos eles. Sabe, é isso que me move, queridos. Não é uma estrutura. É a minha vida na vida delas, cara. Eu quero que vocês tenham suas mãos para cá, porque não é a igreja da manhã, já é a igreja do hoje. Isso é verdade. E sabe o que acontece de quinta-feira? Não desmerecendo vocês jamais, eu vou aprender minhas palavras. Mas a oração deles é a mais pura que existe. Porque de quinta-feira, quando eles vêm orar aqui, eu já estou preocupado com algumas coisas, sabe? Só oram no coração puro. Porque eles sabem quem é Deus. Eles não oram, sabem desesperados, eles oram porque amam o Senhor. Que isso seja lição para você. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado. Cada criança que está aqui nessa noite, eu abençoo, consagra, Deus, para que eles continuem sendo homens e mulheres de Deus. Para que no futuro, Deus, nós possamos, Pai, nós possamos, Senhor, consagrar a vida deles, os filhos deles, o casamento deles. Deus, que essa igreja seja a igreja do Senhor nessa cidade. E que essas crianças são a igreja que Rio das Pedras já está conhecendo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para eles. Deus tem uma palavra para o seu filho. E o Rodrigo tem sido usado há mais de um ano aqui. Ele, Alessandro, João, a família dele, toda quinta-feira, se dispõe a estar aqui de noite. Sabe, não é só pôr seu filho no culto, eles cuidam. As crianças amam eles. Não espere seu filho dar errado. Deus tem uma porta aberta para o seu filho, que você possa trazer em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas, Deus abençoe. Sua filha,